Bom, nós estamos aqui no seminário número 9, a cargo do Samuel, mas quem tem a palavra e a construção é o Eduardo Dallagnol. Então, Eduardo, você tem aí o prazo de praxe, e eu sei que como o capítulo é extenso, eventualmente nós precisamos conceder um pouco mais de tempo para você, né? Então, embora seja os 15 minutos usuais, aí eu sei que você pode se estender um pouco mais, ou dessa vez realmente está justificado. E se você, mesmo que não dê para expor tudo na forma da tua compreensão, se quiser deixar algumas sugestões de discussão no final também, acho que é um recurso que você pode utilizar caso a coisa aperte em termos de tempo, tá bom? Fica à vontade. Obrigado, professor. Então, bom dia, pessoal. Eu vou seguir, então, essas suas orientações, professor, e vou fazer o máximo possível para tentar ficar próximo do nosso limite inicialmente proposto. Bom, nós começamos agora a discussão da terceira sessão do livro, que é dedicada à doutrina da norma. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os capítulos 6 e 7. Como nós vimos no capítulo 5, apenas como uma pequena recapitulação e introdução, nós temos que a liberdade é o ponto de união entre a doutrina da ação e a teoria da norma. Isso é importante porque, segundo Vives, nós só conseguimos compreender ou nós só conseguimos pretender que as ações sejam regidas por normas se elas forem algo diferente dos acontecimentos naturais. E só assim é que nós podemos também estudar as normas como algo diferente das leis da natureza. E o capítulo 6, no capítulo 6, então, nós temos uma introdução ao restante da terceira sessão, e aqui se coloca o interesse do Vives pela pergunta sobre o sentido da norma penal. E como a gente vai ver, as respostas ou a estratégia argumentativa para lidar com o sentido da norma penal vai passar por vários aspectos da teoria e da filosofia do direito, e a gente tem essa sensação de que, em relação aos temas clássicos dessas áreas, nenhuma pedra fica sem ser revirada. Essa questão pelo sentido da norma penal é importante, porque, como diz o Vives lá no final do capítulo 6, o conceito de ação em direito penal é condicionado pelo conceito de norma adotado e vice-versa. Então, nós temos uma influência mútua entre essas ideias que justifica um tratamento detido ao problema do sentido da norma. E ainda no capítulo 6, para introduzir o conjunto de questões que tratam do sentido da norma penal, o Vives começa pela doutrina que rejeita essa pergunta, que é a doutrina que, segundo Vives, trata as normas penais como imperativos. Algumas distinções são postas lá no capítulo 6 para que a gente consiga entender o que são os imperativos. Primeiro, é o de que a concepção de norma que interessa em direito penal é aquela de regra de conduta expressa linguisticamente e não aquela de regra de conduta que é inferida do hábito ou que é inferida do que se faz habitualmente. Isso porque, em direito penal, né, a lei é a fonte das normas. E a lei é entendida como um instrumento através do qual a norma se expressa, e a norma é a regra de conduta expressa na lei. Então, feitos esses pequenos esclarecimentos iniciais, nós temos para o Vives como fundamental identificar que classe de regras
de conduta compreende a norma penal. Como ele já apontou, a resposta majoritária é de que as normas penais são imperativos. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos aqui uma concepção de fundo de que as normas jurídicas, não apenas as normas penais, as normas jurídicas são meios de impulsionar a conduta em um sentido determinado e fica de fora das considerações acerca da norma a discussão sobre os fins e sobre os valores, que é um problema de ética, é um problema de política, é um problema que está em outras disciplinas. Então, isso é o que o Vives chama de imperativismo ou de concepção imperativista. Isso tem que estar bem claro, porque o capítulo 7 abrange, né, uma análise e crítica do imperativismo no positivismo analítico. E depois ele avança nos outros capítulos para outros âmbitos nessa crítica. Mas para que a gente entenda o que é o imperativismo, nós temos ainda 3 questões adicionais, e essas 3 questões são importantes de se referir aqui, porque elas servem como um guia para o capítulo 7. O Vives passa por elas para identificar se uma concepção de norma é verdadeiramente imperativista. Então, não basta que o indivíduo diga que é imperativista, ou não basta que ele se identifique com uma concepção imperativista, é necessário que ele lide, que ele tenha uma determinada tomada de posição em relação a essas 3 perguntas que funcionam como critérios aqui de orientação. A primeira pergunta, então essas perguntas aparecem, né, respondidas, tratadas, embora nem sempre de modo direto, lá no capítulo 7. A primeira pergunta é o seguinte: essa concepção, né, imperativista, essa concepção trata todas as normas jurídicas como imperativos ou só as normas proibitivas? Essa é uma questão muito importante. Segundo, os imperativos são tratados como mandatos amparados por sanção ou são juízo de dever? E a terceira questão é de saber se os imperativos forem tratados como juízo de dever, eles são juízos de dever hipotéticos ou categóricos. Então, o percurso do capítulo 7 parte do Hart e depois, como nós vamos ver nas próximas aulas, creio que na semana que vem, o segundo fio de análise, a segunda linha de análise está no Luhmann. Então, a nossa análise começa pelo positivismo legal. No positivismo legal, nós temos um substrato, né, uma visão de fundo, que é uma visão de sociedade, que seria ordenada por leis naturais de liberdade, e o direito deveria apenas deixar que essas leis naturais funcionem. Nesse ambiente, a ação punível aparece como uma infração do mandato normativo, mas os conteúdos que fazem com que essa ação seja infração não tem nenhum papel conceitual. Então, no capítulo 7, o Vives pretende fazer essa análise, a crítica do positivismo analítico, apresentando a primeira forma do positivismo analítico, que é a teoria da doutrina do mandato, a segunda forma do positivismo analítico, que é a doutrina dos imperativos independentes. Depois, ele discute a questão do juízo de valor na dogmática penal clássica e, por fim, entra no ponto que é mais interessante aqui para a gente, que é a discussão sobre a insuficiência gramatical do positivismo analítico. E aqui ele desenvolve, ao que me pareceu, uma crítica original, sobretudo ao Hart. Claro que ele usa o Hart como uma expressão paradigmática do positivismo analítico. Não é só o Hart o alvo da crítica. Como, né, o professor falou,
Não dá para falar sobre tudo isso com profundidade, né? Considerando aqui a nossa limitação de tempo, a variedade dos temas, a complexidade da exposição. Então, eu quero me concentrar no percurso que vai nos permitir chegar lá naquelas 4 críticas finais que são apresentadas contra o Hart. E as omissões, aqui vocês vão perceber que elas existem, e talvez essas omissões sejam um ponto interessante para a gente impulsionar uma discussão mais verticalizada. Então, a primeira forma do positivismo analítico é a teoria do mandato, que remonta a Hobbes, mas tem como Bentham e Austin os seus principais expoentes. Nessa forma de positivismo analítico, as leis são mandatos do soberano, são ordens do soberano direcionadas aos súditos. O Vives, nós temos, claro, 2 pressupostos aqui, a coisa não é tão simples assim, pelo menos 2 pressupostos, de que nós temos uma determinação de vontade do soberano e nós temos também um hábito de obediência ou uma obediência regular dos súditos. O Vives está interessado mesmo na repercussão dessa teoria em Kelsen. Como nós sabemos, né, em Kelsen, o direito está no mundo do dever ser e existe uma concepção de norma ali segundo a qual a norma é o sentido objetivo de um ato de vontade. Esse ato de vontade está ligado à conduta de outro ato de vontade, que é autorizado por uma norma ou por outra norma, e assim nós vamos ascendendo até chegar na norma hipotética fundamental. Bom, a crítica a essa concepção, né, essa primeira forma do positivismo aparece em 3 níveis, eu vou me referir sucintamente a eles. O primeiro nível da crítica se concentra em Austin, em que, né, em Austin nós temos a ideia da coerção descrita a partir da situação do assaltante. E a ideia da situação do assaltante é de que a imperatividade do mandato está apenas, né, no fato de que ele pode ser imposto de modo coercitivo. Nós temos, claro, alguns elementos adicionais aos quais o Vives faz referência, mas isso basta para que a gente entenda a crítica nesse momento. Esse modelo, que é baseado no exemplo do assaltante, é insuficiente por vários motivos, mas eu destaco um dos motivos. Ele é insuficiente, sobretudo, para estabelecer o sentido das regras que conferem faculdades, ou que o Hart chama de poderes de configuração normativa aos particulares, e os poderes também que são atribuídos a órgãos e funcionários públicos. E aí, esse modelo de mandato, né, tenta contornar essa crítica, fazendo uma manobra curiosa, né, que é de dizer que na verdade a única norma jurídica é a norma primária, que estabelece a sanção, e que essas outras normas que se referem a faculdades, que se referem à delegação de poderes, seriam só fragmentos das normas imperativas. Mas, é claro, a crítica do Vives aqui é muito interessante. É claro que, na verdade, a gente acaba tirando a imperatividade da descrição e acaba dando uma primazia para sanção. E as normas acabam sendo reduzidas só a meras instruções aos funcionários. Isso a gente também não pode aceitar. Ele usa aquela analogia com o futebol, né? Como se as regras fossem direcionadas só aos árbitros, inclusive as regras que tratam, as regras que se voltam imediatamente aos jogadores. O segundo passo da crítica a esse primeiro modelo do positivismo analítico é a inviabilidade, né, da teoria do mandato, que
feita a partir de uma crítica ao Bentham, ou às ideias de volição e declaração do Bentham. O Bentham tem uma certa ambiguidade a respeito do que ele chama de volição, mas o Vives aproxima a sua ideia de volição, ou, na verdade, o Hart aproxima a sua ideia de volição da ideia de desejo, né? E aí nós teríamos, dentro no Bentham, a ideia de que as ordens, as proibições, seriam enunciados que expressariam a vontade, a volição, o desejo, né, de quem as formula. Claro que o Bentham não nega que possam existir mandatos sem vontade, mas ele diz que esses mandatos seriam insinceros e, por isso, seriam falsos. A crítica do Vives aqui também, do Hart, né, e do Vives é muito interessante, porque nós temos uma questão fundamental em relação à volição, de que nós não precisamos dessa convenção de sinceridade, nós não precisamos da sinceridade para que as palavras tenham sentido. E talvez o que é mais importante é que os imperativos não são sentenças elípticas. Uma ordem não tem como pressuposto necessário um querer de quem a ordena. Então, não é a volição o que dá à norma o seu caráter de norma. Num terceiro nível da crítica, um terceiro passo da crítica, nós temos a incongruência da teoria do mandato. E aqui nós temos a coisa ancorada mais em Kelsen. Em Kelsen, o ato de vontade tem um valor normativo quando ele é autorizado por uma norma, que é autorizada por outra norma, e assim a gente chega, né, ascendendo até a norma hipotética fundamental. O Vives tem uma crítica própria, que não é, aliás, apresentada pelo Hart, que é muito interessante, de que, bom, para o Kelsen, a normatividade deriva dessa norma hipotética fundamental, mas essa norma hipotética fundamental não se ampara em uma vontade empírica. Mas o Kelsen pensa na norma, como a gente viu, como o sentido objetivo de um ato de vontade. Então, nós temos uma completa incongruência nessa maneira de se colocar a questão. A segunda forma do positivismo analítico envolve a doutrina dos imperativos independentes, né? E essa é a posição propriamente do Hart. As premissas são basicamente as seguintes. Para o Hart, o direito pode conter imperativos que se aproximam dos imperativos hipotéticos e dos categóricos, mas certos imperativos, como os imperativos penais, são incondicionais, não dependem de desejo, e a regra que cria um dever é independente da regra que contém a combinação legal. Então, os imperativos são independentes da vontade do soberano e as razões para a ação são também independentes do conteúdo do imperativo. Isso coloca um dilema ao Hart, segundo Vives, e o dilema é o seguinte: como é que eu explico esse caráter incondicionado dos imperativos sem recorrer à proeminência da autoridade do soberano e sem recorrer à autoridade que existiria no próprio conteúdo do imperativo? O Hart tem uma estratégia de resposta a esse dilema, que eu quero apresentar muito sucintamente para tentar que a coisa ande mais rápido aqui. Mas nós temos uma separação entre direito e moral, né, em Hart. Moral, claro, que é pensado como moral justiça e não como moral virtude. Então, a questão de saber se a definição de direito deve conter alguma referência à ideia de moralidade. E para o Hart, nós temos que, claro, pode haver uma relação entre direito e moral, mas a eventual relação, a eventual conexão
entre as duas coisas é contingente, não é necessária de um ponto de vista lógico, não é necessária de um ponto de vista conceitual. Então, a imperatividade da norma deriva mesmo do seu pertencimento a um sistema jurídico. Nós temos aqui a importância da regra de reconhecimento, nós temos aqui a importância dos enunciados performativos. Como eu sei que o tempo aqui está curto, eu não vou me aprofundar, embora isso aqui seja muito interessante, né, por si só. Bom, nós, depois de fazer essa exposição da segunda forma do positivismo analítico, o Hart entra numa discussão a respeito da questão do valor, da relação do valor e do mandato na dogmática penal clássica, e ele diz que em verdade, o Bentham, o Alsing não são imperativistas radicais, porque existe nas suas concepções um momento prévio de racionalidade interna, né, que não permite que as coisas sejam simplesmente tratadas a partir daquela perspectiva do exemplo do assaltante. E no caso dos autores continentais, isso é ainda mais forte, isso ainda é mais explícito. Em Binding, em Merkel, existe um falso imperativismo penal, em verdade o juízo de valor, existe um momento de valoração ou de juízo de valor dentro da norma penal nesses autores. Nós temos uma discussão também muito interessante aqui sobre o dualismo de Ehring e a resposta que é dada pelo Tono. Esse tema vai ter que ficar para a nossa discussão, porque o que eu quero fazer é entrar mesmo no nosso último passo, que é a crítica apresentada ao Hart. Bom, e eu acho que não existe um prejuízo nisso, porque, considerando o tema da nossa exposição de amanhã, talvez a gente consiga retomar algum desses detalhes também amanhã. A história do imperativismo, né, diz o Vives, ela tem duas continuações. Uma é a da ilha, por assim dizer, né, a continuação, como o professor disse, né, a da ilha, que é a continuação do Hart, e nós temos a continuação continental, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Agora nós falamos dessa continuação do Hart. Vives diz que o positivismo analítico, pensado paradigmaticamente a partir do Hart, contém uma insuficiência gramatical. O Hart parece trabalhar, segundo Vives, com um sentido atenuado do positivismo lógico, um sentido popperiano do positivismo lógico, segundo o qual a possibilidade de se comparar ou de se contrastar a proposição com a experiência é um critério de demarcação entre o que pertence e o que não pertence à ciência, contra aquela forma mais rígida de positivismo lógico que nós temos lá no Tractatus, de que essa correspondência da proposição com o mundo seria o limite do que se pode dizer e do que não se pode dizer. Então, nós ficamos com esse sentido atenuado. E dentro desse sentido atenuado, o Hart tem uma ideia, né, de que o direito natural não é direito, né? Então, essa é uma proposição que sintetiza, né, o positivismo jurídico. O direito natural não é direito. E para o Vives, nós temos aqui um uso incorreto. Em verdade, ele chama isso de um uso abusivo do verbo ser, em problemas que não são problemas de existência, que na verdade são problemas de sentido. As 4 críticas são as seguintes. Primeiro, nós temos uma crítica à atitude objetivista nessa concepção. O positivismo tenta traçar uma distinção entre direito real e direito ideal, considerando que nós estamos falando aqui de objetos
sensíveis, né? Ou melhor, nós estamos falando aqui de objetos inteligíveis, né? Os objetos, ou melhor, desculpem, nós estamos falando dos objetos sensíveis, porque em verdade os objetos inteligíveis são problema lá dos Dever juros. ser. Desculpe? Do dever ser. Isso, exatamente. E o Vives diz que nós temos aqui, nessa distinção entre direito real e de direito ideal, um problema categorial, ou um erro categorial, porque as normas não existem da maneira como as coisas existem. Elas não se colocam no âmbito do ser, mas no âmbito do sentido. E é da perspectiva do sentido que a gente entende a separação do direito positivo dos eventuais ideais éticos da comunidade. Isso está fora do âmbito de considerações do Hart, embora o Hart seja, como nós bem sabemos, um bom leitor do Wittgenstein. A segunda crítica é a crítica à atitude formalista do positivismo jurídico. Nós temos uma concepção de significado que o Vives chama de semântica formal, do positivismo jurídico, em que as regras sintáticas representam todas as possibilidades de se dizer algo com sentido. E a sintaxe acaba se colocando à margem da experiência contingente, quase como se ela estivesse no mundo platônico das ideias, no mundo imutável. E o Hart carrega essa ideia de uma maneira aproximada, quando ele fala do conteúdo mínimo de justiça ou daquele direito natural mínimo que deve existir nas normas. A questão para o Vives é que as regras sintáticas, na verdade, não estão nesse mundo ideal. As regras sintáticas são convencionais e o significado de uma proposição não depende simplesmente do seu ajuste a objetos, a estado de coisas, mas do uso. Então, nós temos uma crítica aqui fortemente amparada no segundo Wittgenstein. Terceira crítica é o esquecimento da pragmática que ocorre em Hart. O Hart, que aliás é uma coisa que quase decorre naturalmente da segunda crítica, né? O Hart tenta extrair o significado de uma relação abstrata das orações comuns, que é independente dos contextos do uso. Então, ele negligencia a importância do conhecimento dos jogos de linguagem, em que as palavras se inserem, ele negligencia o problema do conhecimento, das formas de vida, de quem pronuncia as orações. E, por fim, nós temos uma crítica ao cientificismo do Hart, que está nessa preocupação exacerbada com a separação entre direito e moral. Hart tem motivos interessantes para insistir tanto nisso. Ele quer, de um lado, libertar a teoria jurídica de restrições morais e, de outro lado, ele quer dizer que, ou quer negar que exista uma obrigação moral de obedecer ao direito. E sobre esse último ponto, sobre essa inexistência de uma obrigação moral de obedecer ao direito, eu quero fazer uma breve menção à crítica do Vives, em que ele diz que, na verdade, nós temos entre aspas, uma paixão inútil nesse esforço do Hart. Isso porque, na verdade, se a norma, ou se a pretensão de validade da norma se mostra fundamentada racionalmente, então existiria sim uma obrigação moral de obedecer à norma ou de obedecer ao direito. Mas isso não pode ser estabelecido por um simples ato de autoridade. Isso depende de uma decisão refletida do sujeito. Então, a gente não chega em lugar nenhum com essa discussão. Então, de modo muito esquemático, eu acho que isso abrange os pontos principais do texto e nos permite aqui um espaço para discussão que a gente vai estabelecer daqui para frente. Me desculpem pela extensão, é realmente muito difícil construir uma síntese desses dois capítulos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Não obstante o tempo, acho que você usou bem o tempo.
né? É mais do que a extensão de tempo, a questão de saber usá-lo, saber trazer ao lume questões principais. Parece que eu acho que você, de fato fez um bom apanhado do texto. E acho que em cima daquilo que você comentou, tem muitas coisas que dá para a gente debater. Mas antes de a gente partir para aquilo que você falou, eu prefiro esperar e ver o que os colegas querem também, o que conexões fizeram, para que a gente possa daí ir atacando uma a uma. Algumas coisas que os incomodaram nos textos ou que fizeram conexão com outros aspectos não relatados pelo Eduardo, pessoal. Fiquem à vontade aí. Ninguém? Inacreditável. Um texto enorme. Sabe, eu gosto de comentar que existem duas situações que geram silêncio numa sala de aula. Uma é quando as coisas são tão óbvias que não tem o que dizer. Outra é quando a gente não consegue chegar ao nível de formular a dúvida, né? Nos dois casos, reina o silêncio, né? Eu queria saber, então, já que vocês não querem fazer um comentário adicional, os temas levantados pelo Eduardo, se vocês, em que posição vocês estão dessas duas? Eu acho que... Eu acho não, né? Eu me conheço, né? Então tenho certeza. Eu me enquadro no segundo tópico, que é a densidade do texto ainda não permitiu, em que pese até tem algumas insurgências, que eu acho que vão ser mais para frente, porque ainda vai ter o causalismo e o funcionalismo, mas a densidade disso, até agradeço o Eduardo, que expôs isso de uma forma bem sintética, um capítulo gigantesco, eu acho que é o maior, né, de todos que vão apresentar, e mais surgiram inquietudes no sentido de, né, como extrair isso, e creio que o Eduardo trouxe de uma forma muito sucinta, porque começa toda uma crítica de Vives passando por todo mundo, começa em Hobbes, Kant, para pegar o Hart, nossa, acho que ele vai no Hart e depois critica também o Hart, mas eu entendo que desde o início ali, onde o professor Vives dá aquela introdução do que é a norma, que já começa um afastamento desse imperativo, até porque para nós no direito penal, acredito que isso até está no texto, uma norma enquanto imperativo teria um grande problema no sentido que nós temos permissibilidade de algumas normas penais. Então, é imperativo, mas há normas que são permissivas. Então, teríamos um problema nesse sentido. E aqui vejo que o professor Vives, acho que já no início, naquele capítulo anterior, né, não no sétimo, acho que é no sexto, que falou que a norma já traz a norma enquanto uma regra de conduta, encontrada em expressões linguísticas, nesse sentido, né, que lei não é norma, e norma é o que a lei significa, ou parte do que a lei significa. E depois, mais para frente, acredito que nós passarmos nas próximas duas aulas, realmente tenho alguns questionamentos, porque eu já avancei um pouco no texto, na questão das pretensões, de verdade, legitimidade, validade, de como vai se dar a tal justificação procedimental. Essa é uma dúvida, mas eu vou deixar para depois. Né, enalteço com todo o coração a apresentação do Eduardo, que sintetizou isso e nos aclarou, e também estou muito curioso para ver a exposição do professor Busato. Então, veja que falei e me enquadro no segundo item que o professor falou, que talvez não tenha nem como formular algo por enquanto, talvez ao final da exposição e ver o professor apresentando. Obrigado, professor, pelo uso da palavra. Bem, Samuel. Alguém mais? Então, eu posso sugerir que a gente faça o seguinte: eu fiz umas anotações sobre os tópicos levantados pelo Eduardo, e a gente vai usando esses pontos para certas verticalizações, ou seja, vamos retomar, então, na sequência, aquilo que foi tratado, para que a gente possa, dentro de cada ponto que foi tratado, a gente possa avançar no sentido de uma verticalização, ou no sentido de um debate, ou das provocações. Daí está aberto sempre a palavra, como a gente sempre faz, né? Para que vocês participem.
Tá? A primeira coisa, Eduardo, assim, até por conta da tradução, né, que eu fiz e a forma como o Hart expressa a coisa, né, a gente sabe que muita gente fala, e é por força da influência ibérica mesmo, da tal teoria do mandato, mas a expressão mandato não cabe muito bem em português, né? Porque mandato em português é uma licença a alguém para fazer algo, enquanto que a tendência imperativista é da imposição. Então, eu traduzi ali mandato, quando fiz a tradução do livro do professor Vives, especialmente vinculado à obra de Hart, que a expressão utilizada por Hart é command, né? Então, eu traduzi por comando ou por ordem, sabe? Teoria dos imperativos como ordem, a teoria dos imperativos como comando, ao invés de imperativos como mandato, porque em português pode dar margem a uma interpretação equivocada, sabe? Você levantou a mão? Tinha algum comentário a fazer? Não? Eu só queria comentar, professor, que quando eu comecei a trabalhar na organização da fala, eu me deparei exatamente com essa consideração, mas eu até deveria ter esclarecido isso no começo, mas realmente eu preferi me manter assim um pouquinho mais literal ali ao texto do Vives, né? E realmente eu estava pensando em mandato como comando, então me desculpe, até essa é uma... Não, nenhum problema, porque assim, o que acontece é que em espanhol a expressão é utilizada para isso mesmo. Quando se fala em mandato em espanhol, é comando mesmo, né? Só que em português, a tradução são aqueles falsos amigos, né? Você pega do espanhol, traz para o português e a coisa se complica, né? Então, talvez numa tradução, se vocês forem usar esse tópico para algum texto e tal, e daí vocês vão fazer uma tradução livre, né? Eu sugeriria o uso das expressões ordem ou comando, onde figura mandato no texto do professor Vives, que eu acho que fica mais apropriado. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é um tópico trazido pelo Eduardo, que diz respeito àquela primeira parte do que é uma norma penal e tal, eu acho que é a grande preocupação do Vives de separação, porque ela tem uma interferência direta nas concepções de estruturação do positivismo clássico, né? Que é a ideia de que as normas não são leis da natureza, né? Isso foi dito pelo Eduardo, né? As normas, especialmente as jurídicas, né? Elas não são algo dado. E isso é muito fundamental, porque um argumento recorrente contra a estrutura da linguagem, que outro dia eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, né? São as tais estruturas lógico-objetivas, né? Ou seja, não, mas é que há estruturas lógico-objetivas que determinam que seja assim a norma. Não determinam. O espaço normativo é um espaço de poder fazer ou não. E, portanto, aquilo que é imperativo na natureza, ou seja, lembram das ideias, dos exemplos do Weltzl sobre a norma não pode determinar que uma mulher dê à luz aos 3 meses de gestação porque ela tardará 9. Claro, mas nenhuma norma logicamente pode fazer isso. Essa não é uma opção, porque a mulher não tem a opção de dar à luz aos 3 ou aos 9. Não é uma escolha dela. Onde não tem uma escolha, não tem um espaço normativo. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um sem sentido. Mas esse sem sentido não é dado pela natureza. Não é a natureza que condicionou isso, mas sim o sentido daquilo que se expressa. Como é que pode existir um comando para algo que não se pode fazer? É proibido respirar. Vamos parar com essa história, né? Então, não é um condicionante natural externo, mas é interno. Porque veja, isso tem relação lá com o final, quando o Eduardo estava falando das críticas, né? E está falando das regras do Hart. O Hart se deu conta disso. Diz, olha, existem certas regras normativas que são próprias da estrutura normativa. Elas são intrínsecas, circulares, elípticas, né? Elas não têm a característica de uma externalidade. Então, essa ideia de que isso é muito importante, entender que normas, especialmente as jurídicas, não são dadas pela natureza. Porque, claro, isso de um lado vai extirpar toda a ideia de leis naturais, direito divino e tudo aquilo que vocês quiserem associar ao positivismo clássico, né? Científico, e por outro lado vai também depurar o direito da ciência. Porque se a ciência é descritiva e ela está voltada para aquilo que se encontra na natureza, é óbvio que as normas não funcionam assim.
de entrada, né? E é exatamente isso, seja que curioso, sintomaticamente isso é o que fez separar, já no positivismo jurídico, ou legal, como ele refere, separar as normas das ações. O que é um equívoco, porque tanto uma quanto outra estão vinculadas à ideia de sentido. O que interessa procurar na ação é o sentido daquilo que é a ação. O que interessa procurar na norma é o sentido da norma, não outra coisa, né? Então, essa separação taxativa ela se dá por uma razão óbvia de que o conceito de ação utilizado era um conceito natural, né? E aí, no positivismo jurídico, se chega à conclusão de que a norma não pertence àquele reino. Então, se separa toda a estrutura normativa por um lado e a ação por outro, mas a ação é pré-jurídica, é aquela ação que nós já vimos fracassar inúmeras vezes quando trabalhamos com a ação. Então, perceba que aqui existem duas questões. A primeira, as normas não são leis da natureza, ou seja, já abandonamos esse lado, né? Mas, por outro lado, também não podemos pretender que, quando vamos falar de ação e vamos falar de norma, estejamos em reinos diferentes. Do contrário, nós nunca vamos encontrar uma interseção entre o sistema normativo e aquilo que acontece. Nós vamos regular o quê? Né? Então, parece que existia aqui um contrassenso muito importante de ser destacado, né? Existe, portanto, um condicionamento do conceito de ação com o conceito de norma sob a égide do sentido, né? Então, se a gente pudesse dizer assim, que conexão o professor Vives pretende estabelecer entre ação e norma no eixo da liberdade de ação? Qual é o ponto de união dessas duas coisas que remete à liberdade de ação? O ponto de união entre essas duas coisas é o sentido, né? Que é, obviamente, linguístico. E, portanto, não tem fundamento imperativo. Quando você vai dizer qual é o fundamento de discussão de uma norma, de interpretação de uma norma, ele reside menos na ideia de... É como se a discussão sobre o imperativismo e etc., ela fosse uma discussão a latere, né? Que a norma vai se expressar em determinados momentos em forma imperativa, em determinados momentos em forma permissiva, isso deriva dos usos linguísticos que se faz da norma, né? O conjunto de estruturação da vida de relação depende de norma. Tem a passagem mais à frente, o Samuel, que já leu lá mais à frente, deve ter visto a passagem do Robinson Crusoe, né? Robinson Crusoe está sozinho na ilha. Beleza, não tem norma. Chegou sexta-feira, tem que ter norma. Por quê? Porque tem dois, cara. Tem interação. Então, o que está acontecendo aí é uma praxis social que demanda a norma. A norma não demanda, portanto, de um ato de vontade prévio, residente na cabeça de um imperador, como queria o Hobbes, mas sim de uma necessidade intrínseca de convivência. E, portanto, essa convivência se estabelece linguisticamente, obviamente a norma também se estabelece linguisticamente, né? O caminho de buscar o sentido da norma passa muito longe do caminho da ciência natural ou do caminho dos imperativos e decisões políticas de atos de vontade. Um caminho, o caminho das ciências naturais, vai derivar em teoria do delito todas aquelas teorias ontológicas do delito, né, que nós já sabemos fracassadas, e o caminho de buscar nas normas o imperativo e uma razão intrínseca para que ele sobreviva dentro do caminho normativista vai levar ao funcionalismo normativista que termina em Jacobs, né? Então, esses caminhos estão muito bem delimitados. E aqui o que nós estamos procurando é uma terceira via, por dizer assim, né? Que é uma via onde nós vamos buscar o sentido intersubjetivo que a norma, da realização da norma, como elas são feitas, né? Não é mais, veja lá, eu costumo dizer isso muito. Ontem ainda, numa aula na FDV, eu estava falando sobre isso. Se a gente faz as perguntas, né, as perguntas que nos interessam lá do direito penal, as discussões das teorias ontológicas sobre o crime, elas dizem respeito à pretensão de afirmação do que é crime, né? Afirmações do plano do ser. O que é crime? Essa é a pergunta que se pretende responder com as teorias do direito clássicas. Com o funcionalismo
o que se pretende responder, a pergunta é outra. Por que se pune? E, portanto, são decisões normativas, os imperativos entram em jogo, toda a questão normativa entra em foco, né? Por que se pune? É uma discussão política, portanto, né? E a fórmula significativa, ou a fórmula da filosofia da linguagem, é ainda outra pergunta. Como se estabelece as regras que punem? É o como, sabe? Não é o porquê, é o como. Qual é o processo? O que acontece? Né? Tá? É por isso que é uma concepção procedimental, no final das contas. Mas vamos voltar à questão básica. O que eu dizia é que tratar a norma como imperativo, que é o ponto de partida aí desse capítulo, né? O tratamento da norma como imperativo promove uma separação indevida entre ação e norma, né? Se a ação está no plano da natureza e a norma está no plano imperativo, pois nós estamos falando de coisas de mundos diferentes e essa separação é nociva, né? E aí, claro, diz o professor Vives, olha, nós vamos fazer uma análise aqui destas fórmulas do positivismo, especialmente do desenvolvimento de uma análise positivista, porque a maior parte das respostas a quem é perguntado sobre a norma, quando se pergunta o que é a norma é um imperativo. A maior parte disso, vocês podem procurar, não precisa ser nem em juristas, em penalistas, né? Pode procurar em autores de teoria do direito, todos vão dizer que as normas são imperativos. Quando imperativos para o professor Vives, lá no final das contas, eles vão ser efeitos produzidos pela norma. Que a norma tem um desenho, algumas vezes, de um comando ou de uma ordem, é verdade. Nem todas, como disse o Samuel, né? Tem normas permissivas, etc. Mas que às vezes elas aparecem aí como imperativos, cogentes e tal, é verdade. Né? Mas isso não é a razão de ser delas. Né? Parece que aqui existe uma distorção, como aquela distorção dos fundamentos da pena. O que a pena produz? A pena produz retribuição, produz prevenção geral? Produz. Mas é isso? Por isso que ela existe? Claro que não. Né? Não necessariamente a razão de existir de algo é exatamente o efeito que se produz. Né? Isso é muito importante de separar fundamentos de efeitos, né, produzidos. Muito bem. Então, a resposta da maioria é que as normas penais são imperativos. Quando se faz isso, muitas vezes, e aí é que o professor Vives entra num contexto de utilizar o Hart, porque o que ele diz muitas vezes, quando se vai falar de imperativos, ficam de fora a discussão sobre os fins, sobre os valores, sobre as razões. Mas isso não é absoluto. Nem sempre acontece assim. E o Hart é um exemplo disso. Né? E aí, essa mescla da discussão de fundamentos, razões e etc., acaba atraindo para o... Se vocês observarem bem, o professor Vives chama muito atenção para uma passagem em que o Hart acaba, para solucionar ou para propor a sua fórmula, se escorando no Austin do como fazer coisas com palavras. Porque chega no momento em que a única forma de sustentar a sua própria tese é apelar ao aspecto gramatical. Né? Então, se você disser assim, ó, que parte do Hart se integra com a discussão proposta pelo professor Vives, a parte em que o Hart apela ao Austin. Né? Não ao Austin jurista, ao Austin filólogo. Né? Tá bem? Bom, daí ele diz, bom, então nós vamos fazer, isso o Eduardo explicou muito bem, acho que todo mundo deve ter entendido isso, né? Que o professor Vives o que faz num primeiro momento, apanhar os clássicos, aí, o Hobbes, o Bentham e o Austin, né? Colocá-los aí a escrutínio, mas faz o escrutínio pelo Hart, ou seja, utiliza os argumentos do Hart descritivamente para lidar com essas fórmulas clássicas dos imperativos, né? Para depois fazer a crítica ao Hart. Então, são 2 degraus sucessivos. Né? Como disse o Samuel, poxa, a gente tem a impressão que ele vai se abraçar com o Hart, daqui a pouco ele dá um tiro no cara. Né? E é isso mesmo. Né? É bem desse jeito que funciona o capítulo. Vives se apoia em Hart porque considera que as críticas de Hart são suficientes
para o afastamento das teses do imperativo clássico proveniente de Bentham, Austin e Hobbes. Muito bem, claro, Hobbes, vocês sabem muito bem, é um contratualista que parte de um Estado leviatã e, portanto, de um soberano capaz de impor a sua vontade a todos os seus súditos, e essa regra de imperadores súditos, embora em alguns lugares, em alguns ambientes ainda se pretenda impor, né, como a gente sabe muito bem, não é o ideal do nosso trabalho nem da nossa vida cotidiana, né? Mas é a partir de Hobbes que se constroem as fórmulas de Bentham e Austin. E aí vale a pena referir, eu acho que o ponto de partida da conversa do professor Vives é o caso do assaltante, né? Quando o assaltante aponta uma arma e diz, passa aí o que você tem, ele está impondo a sua vontade. Daí ele diz, olha, mas aqui em relação ao direito existem algumas adições, essa cogência aí é uma cogência individual e ela tem que ser geral, né, quando você fala de uma norma, né, e ela é imediata, quando na verdade ela tem que se protrair no tempo. Uma norma não vige só para 10 segundos enquanto o cara está apontando a arma para você. Ela vige para sempre, de uma forma pretendidamente perene, né? E claro que essas fórmulas, né, a respeito de Austin e de Bentham, existem, o Eduardo citou duas questões, né, que lhe pareceram as críticas mais importantes, né? A questão de se todas as normas fossem como o assaltante, todas as normas fossem uma cogência dessa forma, não seria possível falar das normas que regem atos particulares, como, por exemplo, legar um testamento, né? Fazer uma manifestação de vontade jurídica, que tem expressão jurídica de fato, né? Mas ela não tem cogência, eu não estou obrigado a fazer um testamento. Eu posso fazer um testamento. Não é propriamente uma norma permissiva no sentido de que aquilo está me permitindo fazer algo que em princípio estaria proibido, antes pelo contrário, é uma opção e eu tenho que regular isso de alguma forma, né? Por que eu tenho que regular? Para ter uma certa uniformidade. Por que tem uma certa uniformidade? Vocês percebem onde é que reside a essência da norma, ainda que a gente não diga? Praxes sucessivas, né, acabam adquirindo o caráter de direito porque é preciso regularidade, uniformidade. Lembram que a gente discutiu sobre a ação? Como é que se reconhece a ação? Lembram? Se reconhece a ação através de praxes sucessivas que nos remetem a conhecimentos prévios, né? Ora, uma norma só vai ser possível se a gente for falar em praxes reiteradas que têm orientação para aquilo que adequadamente regula a vida de interação humana. Tanto que vocês devem ter atentado para uma passagem do texto em que o professor Vives remete a um exemplo que figura já no Hart, né, que é a história do homicídio, da regra do homicídio. Lembram? Eu precisaria de uma regra, uma norma proibindo o homicídio se todo mundo fosse vulnerável? Todo mundo é imortal, né? Ninguém morre. Nós somos seres perenes. Vamos precisar de uma regra do homicídio para quê? Uma praxis que não vai acontecer. Nós vamos regular? Né? Então, o espaço de regulação normativa é um espaço do que pode acontecer ou não. E, claro, ela vai tomar por norma, e veja, norma não é um acaso que usa essa expressão norma. Norma vem daquilo que é normal, daquilo que é presente de um modo cotidiano e reiterado. Né? Eu não posso normatizar a exceção. Não posso criar norma a respeito da exceção, porque daí vai ser um contrassenso. Né? Norma é aquilo que, intrinsecamente, a gente estabelece como praxis regulatória adequada à convivência humana. Né? Aquilo que for regra geral, em geral, acaba na norma. Tanto é verdade isso, que como é que acontece das normas serem revogadas? Vocês já perceberam? Pense nas normas penais, que são daí os imperativos ditos categóricos, né? Os imperativos mais cogentes. Né? Pense, por exemplo, que em um determinado momento, em 2005, né, foi abolido do Código Penal um dispositivo que incriminava
sedução. Por quê? Porque não tinha o menor sentido ter esse negócio mais no Código Penal. Né? Adultério. Né? Sumiu como crime. Por quê? Porque não se praticava mais o adultério? Não, porque a praxis regular não demandava mais uma norma, um controle. A praxis social impulsiona a modificação dos mecanismos de controle. As normas perdem expressão social. Portanto, o contrário também é verdade. A expressão social impõe determinadas normas, determinadas regras do jogo de convivência. Tá? Eu estou dizendo isso como praxis regulares, porque se por um lado ele fala dessa questão dos particulares e tal, levantada pelo Eduardo, outro ponto importante, daí sim a crítica ao Austin, é a separação entre vontade, né, e norma. A norma às vezes não expressa uma vontade do soberano. Né? E é o que acontece exatamente nesses casos que eu vinha dizendo. Né? A vontade coletiva não é mais regular aquele negócio. A norma começa a não ser aplicada. Ela começa a ser questionada na praxis forense. Ela começa a ser desprezada. Tem uma passagem que eu acho que está referida no livro do professor Vives, nem sei se está, ou é num livro do professor Munhoz Conde, que eu li, que cita um autor do século XIX dizendo assim, olha, quando o direito não respeita a sociedade se vinga ignorando o direito. E é verdade. Né? Ou seja, quando se cria uma regra e essa regra não tem nenhuma expressão ou repercussão para regular a vida de relação, ela acaba sendo maltratar planta de logradouro público, que está na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Alguém já viu alguém denunciado por esse negócio? Está lá desde 98. Maltratar planta de logradouro público tem forma culposa, inclusive. Se o crime é culposo, parece uma piada isso, né, quando a gente conta. Né? Algum ambientalista radical botou esse negócio ali. Mas a pergunta é, qual é a expressão forense desse negócio? Letra morta, gente. Letra morta. Não é assim que funcionam as normas, menos ainda os imperativos. Você acha que essa norma realmente conduziu as pessoas a não tirarem mais uma folha de uma árvore na praça, não pisarem mais na grama? Aconteceu isso de fato? Que imperativo é esse, cara? Isso é previsto como norma penal. É crime. Cadê o imperativo? Então tem alguma coisa aí que não vai bem, né? Na ideia de que a fonte é um ato de vontade do soberano que se impõe. Peraí, pode parar com essa história que há algo errado aqui. Né? Daí o passo seguinte de crítica do professor Vives é a tentativa do Kelsen de explicar esse problema. Olha, tá certo, não é um ato de vontade, as normas diretas até são atos de vontade, mas elas precisam estar amparadas em razões, e essas razões provêm de uma norma que ele é hierarquicamente superior, que ele condiciona. Portanto, não são atos de vontade de um ser soberano, mas sim são atos de uma vontade que emana de um outro comando superior. Esse comando superior remete a outro, e a outro, e a outro, até que a gente chega no imperativo da norma fundamental, hipotética, que é todas as normas devem ser cumpridas. Né? O professor Vives, ao lado de todas as... Tem uma passagem, eu acho sensacional isso, porque ele faz um... Olha só, a fala da crítica do Hart a fórmula do Kelsen e depois acrescenta uma dele mesmo. Né? Ele diz assim, olha só, está na página 368. As críticas de Hart a essa construção são numerosas. A qualificação da norma fundamental como hipótese jurídica obscurece, se não impossibilita, a resposta à pergunta pelos critérios de validade jurídica em um sistema dado. A pressuposição de uma norma fundamental constitui uma duplicação desnecessária, tanto em razão da validade como em razão do conteúdo.
A unidade do sistema normativo pode ser explicada sem o uso dessa norma fundamental pressuposta, etc. Daí, dito isso, né, que são as críticas do Hart, né? Mas o Hart não destaca algo que parece óbvio e que talvez por isso mesmo seja essencial, que o sistema de Kelsen, depois do recurso à norma fundamental, termina incongruente, pois a norma fundamental da qual toda normatividade deriva não se apoia sobre o ato de nenhuma vontade específica. Né? Porque se a ideia é que tem uma vontade sempre, essa norma então está vazia de vontade. Enquanto que as normas derivadas seguem sendo atos de vontade empíricos de sujeitos empíricos. Dessa forma, se alguém professa a doutrina da ordem, do comando, pode rechaçar o caráter normativo da norma fundamental. Olha, tudo tem comando, menos a norma fundamental. Né? E aí, o Kelsen diz que essa é uma norma fictícia, mas então teria que renunciar à definição de norma jurídica como sendo um ato de vontade autorizado por normas, porque no final das contas é autorizado por outra coisa, que não é um ato de vontade, é uma outra coisa. Né? E a estrutura escalonada da normatividade, em outras palavras, deve deixar de ser Kelsen. O Kelsen, para ser coerente com ele, tem que deixar de ser ele, o que é uma coisa muito louca, né? Se for observar. Eu acrescentaria uma coisa a mais ainda, né? Porque o professor Vives depois justifica, não, há uma razoabilidade prática em dizer que as normas devem ser cumpridas e tal. Eu diria para vocês, eu sempre faço isso, quando vou referir ao Kelsen, porque me parece uma obviedade linguística proveniente do Wittgenstein. Né? Como é que o Wittgenstein identifica a norma? Vocês viram já na parte posterior ali, né, quando ele chega no final e entra na questão do Wittgenstein. Como é que é uma norma? Norma é aquela descrição que permite que o sujeito identificar que um sujeito cumpre ou descumpre uma regra. Não é isso? É o que permite identificar o cumprimento ou descumprimento de uma regra. E a regra e o seu descumprimento andam sempre juntas. Não é isso? Em Wittgenstein. Ora, então, se a norma fundamental do Kelsen não está residindo não contempla um ato de vontade, mas sim uma decisão lógica, e a lógica da norma é cumpri-la ou contrariá-la, eu posso dizer com tranquilidade, do mesmo jeito que digo que a norma fundamental é que todas as normas devem ser cumpridas, é que a norma fundamental é que todas as normas podem ser violadas. Não? E aí a pirâmide vai para o saco na hora. Né? Não tem como sustentar esse modelo. É impossível, porque se a norma se encontra nessa regra bilateral do seu cumprimento ou da sua contrariedade, eu poderia com tranquilidade dizer que todas as normas podem ser violadas. E essa é a norma fundamental. Que todas elas podem ser violadas. E aí resultaria completamente incongruente o formato de comando derivado de uma norma ou de outra, entenderam? Ou se abre mão do imperativismo, ou se fica com um sistema torto. O Kelsen tem duas opções, ser anti-kelseniano ou anti-imperativista. Seja como for, a coisa não funciona. Né? Me parece que... E vocês já viram eu falar isso, né? Que toda manhã eu acordo, escovo os dentes, mato o Kelsen e vou trabalhar. A minha crítica ao positivismo jurídico deriva dessa incongruência que é absurda. Uma coisa assim, né? É quase como o finalismo para mim, assim, um negócio místico. Né? É interessante como tem gente que acredita no negócio. Cara. Pô, o cara que inventou o finalismo disse, olha, foi mal, gente, desculpa aí, não deu certo, não era isso a nota distintiva da ação humana. E todo mundo continua finalista, cara. Os caras continuam kelsenianos quando é óbvio que o negócio fracassa e o próprio Kelsen não consegue sustentar sua tese perante ele mesmo. É um negócio maluco. Né? Mas, enfim, dogma a gente só contempla. Né? Vamos fazer o que com isso? Né? O cara é torcedor daqueles. Ele não é mais não é um ato de fé, né? Não é uma coisa de lógica, é uma coisa de fé. O cara professa a fé na teoria das normas do Kelsen, professa a fé no finalismo. Eu sou finalista, eu sou kelseniano. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de âmago. Né? E não há o que fazer a esse respeito. Né? A pessoa... Enfim. Bom, o Vives está apoiado no Hart para fazer a crítica então, a todo mundo. Né? E vai chegar
no ponto do Hart, da afirmação de que o direito pode conter imperativos categóricos ou hipotéticos. Vocês viram essa parte, o Eduardo explicou bem, né? Que o Hart admite essas possibilidades como forma de explicação daquelas coisas que não são propriamente cogentes, ou que não há uma imperatividade explícita, por dizer assim, né? E, claro, com isso consegue se deslocar daquela ideia de vontade de um soberano, né? Mas, nesse momento, a explicação sobre isso parece residir numa fórmula intrínseca. Vocês devem ter visto que o professor Vives gosta muito de futebol, né? O professor Vives é um torcedor do Valência, sabe? Empedernido, ele gosta de ir no estádio e tudo, acompanhar o Valência, embora seja um sofrimento acompanhar o Valência, né? Algumas vezes foi bem o time, mas em geral... né? E vocês devem ter visto que ele usa muitos exemplos de futebol, né? Daí, quando ele vai tratar do Hart, um dos exemplos é esse. Ele diz, olha, eu posso dizer que discutir o valor das regras, né, do futebol a respeito da sua aplicação concreta nos casos, né? Mas daí, quando eu pergunto por que quando eu discuto a regra intrinsecamente, por que essa regra é assim, eu só posso responder que foi a FIFA que fez assim. Não tenho saída, né? Vocês viram isso? Ele está dizendo, olha, de alguma maneira, o Hart, quando chega no problema de dispensar ou de reconhecer duas formas de imperativos, e claro, os imperativos penais são categóricos e tal, de modo geral, mas ele vai reconhecer que, dentro de um sistema positivista, a ideia é que haja uma autogeração de conteúdo, né, que, do mesmo jeito que a FIFA é quem dita as regras do futebol, o parlamento inglês é o que dita as regras, né? A coroa é o que dita as regras para funcionar o Estado inglês. Então, essas normas elas não estão, como é que eu vou dizer, regidas externamente, mas internamente, né? E aí entra na discussão entre o valor e o comando do Austin e Bentham, que ele vai propor uma outra fórmula, né? Pessoalmente, o que é que eu acho? Acho que aqui o professor Vives vai descolar do Hart. Acho que esse que é o ponto de descolamento, né? Quando o Hart vai procurar uma coisa intrínseca na própria regra para preservar o seu positivismo, de alguma maneira o Hart dá a sensação de que aí ele está tentando se preservar como positivista, né? Talvez preservar sua própria cadeira, né, herdada na universidade de uma linha de pensamento positivista, e ele não consegue sair do intrínseco à norma no plano positivo, a norma pela norma, e acaba não recorrendo à linguagem, embora use para explicar o funcionamento da norma o Austin. A ponto de que o professor Vives chega a dizer assim, é muito curioso que um usuário do Austin, né, não chegue à pragmática. Porque no final das contas é isso, né, gente? No final das contas é assim, ó, a dimensão até onde chega o Hart é talvez até o primeiro Wittgenstein, né? Ele reconhece que há a expressão linguística das normas, né, e, portanto, a semântica, a sintática e depois a semântica, né? Se há um sentido para as normas, é o sentido daquilo que elas querem expressar, mas não vai para a pragmática, para o contexto, para o jogo de linguagem, que é o passo seguinte que deveria ser dado e que é dado pelo Austin, né? A tripla dimensão do ato de fala, o ato locutório, aquilo que se diz, o ato ilocutório, a ideia que se quer transmitir quando se diz o que se diz, e o ato perlocutório, ou seja, o contexto em que se tenta transmitir algo que se diz, que é a terceira dimensão do ato de fala, que essa é aí onde há uma conexão direta com o Wittgenstein. Então, o que eu diria? Onde é que fica curto o Hart? O Hart se apoia um pouquinho na linguagem, mas não consegue deixar de ser positivista. E termina, então, dizendo que a linguagem, ou utilizando a linguagem como algo que dá sentido às normas, né? Mas esse algo que dá sentido às normas é como uma transposição da mera semântica. Você olha, eu tenho uma ideia que se converte em norma, né?
quando em realidade a minha ideia não necessariamente corresponde à norma, né? Quantas vezes, é só pensar, eu acho que o exemplo mais claro para isso, em termos de direito penal, é o erro de proibição, né? Já pensaram nisso? No erro de proibição, o sujeito sabe perfeitamente o que está fazendo. Só que ele interpreta de tal modo a norma que ele acha que está autorizado a fazer, né? E é claro, você não sabe o que se passa em primeira pessoa na cabeça dele, o que significa que você tem o externo, ele tem uma ideia a respeito do externo, mas performaticamente é preciso que hajam indicadores que traduzam a existência do erro. Vocês já tentaram? Alguns de vocês são advogados. É fácil emplacar uma tese de erro? É dificílimo emplacar uma tese de erro. Por quê? Porque o teu juiz, o cara a quem você se refere, ele tem que compartilhar quadro de mundo com a situação que você vive, né? Você está ali defendendo um ponto de vista de que o teu cliente cometeu um erro. Mas esse tem que ser um erro tal que o juiz cometeria também, porque senão você não convence ele. Você vai ter que dar indicadores que seriam suficientes para o juiz se equivocar. Pelo compartilhamento do quadro de mundo dele. Não adianta você falar que o camarada se equivocou. Não está naquilo que o camarada fez, nem na ideia do que ele fez o problema. O problema está em como ele fez o que fez, para poder traduzir o erro, né? Eu acho que esse é um exemplo bem claro sobre a dimensão perlocutória da interpretação normativa na aplicação do caso concreto, né? E se isso é assim, por que não é assim na norma? Como é que se dá a interpretação à norma? Se a norma não é a lei, e nós já vimos isso, né? Acho que ninguém desde o Binding tem essa dúvida, né? O professor Vives chega a uma passagem a ser irônico até, né? Diz, olha, o pessoal tem usado esse negócio como sinônimo, né? Mas é uma distorção da linguagem, né? Porque, na verdade, norma e lei são coisas absolutamente diferentes, né? Então, nós entendemos a norma como aplicação ao caso concreto. É evidente que elas têm que funcionar ambas perlocutoriamente. Eu não posso dar interpretação à regra geral a respeito do erro simplesmente partindo da ideia de que o sujeito se enganou e é isso que nós vamos discutir, se ele se enganou ou ele não se enganou. Nós nunca saberemos se ele se enganou. O que nós vamos discutir no caso prático é se há indicadores que transmitem para o meu interlocutor, que é o juiz, né, convincentemente, que esse sujeito pode ter pensado que agia conforme a lei. É sobre isso que nós vamos falar, né? E, portanto, o contexto em que se realiza aquilo que se realiza é que é o decisivo, né? Para a interpretação da norma. Veja, não estamos falando da ação, né? A ação nós sabemos, o camarada que entra no erro de proibição, nós sabemos exatamente o que ele fez. E ele também sabe, não há nenhuma dúvida sobre a ação. Aqui a dúvida é, ele se enganou mesmo? Nós podemos perdoar esse cara de alguma forma, reduzir a pena? Né? Nós estamos discutindo equívoco, certo? Ou seja, o modo de contemplar a norma por parte do sujeito. E há um modo de interpretar a norma por parte do juiz, que é discutido, no final das contas. Se ele compartilha ou não compartilha quadros de mundo com aquele ator, né? Bom, daí disse o Vives, no final das contas, que existiu aí nessa fórmula um falso imperativismo, né? Um imperativismo moderado, que o Hart atribui a esses autores e que também pode ser atribuído aos autores continentais. Ele traslada isso daí para o Binding, para o Jhering, e aí a discussão entre o Jhering e o Thom, né? Aquela discussão clássica que é entre os autores do princípio do século XX a respeito da teoria da norma, né? Da separação de norma e lei e do conteúdo imperativista ou não dessa norma. Daí eu queria, por último, fazer alguma referência aqui às críticas que o Vives faz ao Hart, apontadas pelo Eduardo, né? Segundo Eduardo, 4 críticas. Eu gosto de aglutinar a segunda e a terceira, sabe, Eduardo? Me parece uma coisa só, mas vamos lá.
Primeiro, aquela separação do real e do ideal, do positivismo jurídico, né? Diz o professor Vives, aqui é um erro categorial. Onde é que está o erro categorial? Vocês conseguiram capturar isso bem? O erro categorial dessa separação do ideal e do real. Claro que todo mundo fala nessa dicotomia, né? O ontológico e o axiológico, o ser e o dever ser, essa dicotomia. E parece para nós óbvio, é uma coisa muito tranquila. Mas daí existe um uso abusivo do ser para isso, né? Quando nós afirmamos que algo é, nós estamos usando uma linguagem do ser. E quando nós usamos uma linguagem do ser para dizer, por exemplo, que o ser é diferente do dever ser, a frase é incongruente. Porque o uso do ser como verbo não pode contemplar as categorias do dever. Então não existe um ser do dever, por assim dizer, né? Então, o que acontece? Essa separação do real e do ideal contempla um erro categorial, porque a existência das normas, o modo pelo qual as normas se perfazem no mundo, não é o modo pelo qual se perfazem as coisas no mundo. Né? E é isso, volto aqui de alguma maneira eu conecto lá com o princípio daquilo que a gente estava falando, né? Da ideia da separação artificial entre ação e norma, ela se dá por quê? Porque o conceito, a concepção de ação que ancora a estrutura de teoria do delito é uma concepção de ação ontológica. Então ela tem que ser pré-jurídica, fora do direito. Ela é uma categoria do ser, ela vem antes e condiciona o dever, que vem depois. Ora, o dever não tem ser. Essa conexão é uma conexão impossível, fadada ao fracasso ab início. Mas não porque sejam coisas diferentes, mas porque a ação está mal concebida. Só que a essa altura do campeonato, que nós estamos entrando em teoria da norma, mas nós já compreendemos a ação como expressão de sentido linguístico. Né? Nós não padecemos mais desse problema. Esse problema da separação do dever e do ser, e de um dado ontológico, de um dado axiológico, ele foi superado holisticamente pela linguagem. A ação eu reconheço no contexto, certo? De praxes sucessivas. Essas praxes sucessivas transmitem o sentido de uma ação. Portanto, ela não está no campo do ser mais essa ação. Tá? Então, nós não vamos incorrer no erro categorial se a gente trouxer para o mesmo campo ação e norma, desde que ele não seja o campo do ser. Porque não estamos falando de um ser da ação. A ação não é. A omissão não é. Elas se expressam como. Né? Existe uma expressão de ação, uma expressão de omissão. Expressão de sentido. Que se conjuga ou não se conjuga orientada ao cumprimento da norma ou à sua violação. Entenderam? Eu tenho o sentido da norma, como ela é construída. E eu tenho o sentido da ação. Quando eu conjugo essas duas com base no eixo de liberdade de ação, ou eu concluo que há uma expressão de sentido de violação da norma que foi expressada omissiva ou comissivamente pelo sentido de uma ação, ou eu concluo que há uma situação de cumprimento da norma, porque o sentido da norma encaixa no sentido ou na expressão de sentido da ação. Do mesmo modo que eu analiso o sentido para fins de identificar uma contrariedade, é o modo pelo qual eu identifico o cumprimento. Porque ambos são questões de conjugação de sentidos. Tá? O que faz com que a tal separação entre o ser e o dever ser seja uma discussão inócua para nós. Ela não entra no jogo aqui. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Tá? E disso, obviamente, o Hart não fala.
né? Aqui nós já estamos entrando no campo da linguagem, né? O segundo que a segunda crítica que o Eduardo referiu é a crítica à atitude formalista do positivismo jurídico, né? Da existência de um direito material mínimo, enfim, né? E aí logo a terceira do esquecimento da pragmática. A mim parece que as duas são uma derivada da outra, né? Quando você adota uma atitude formalista, o que você faz é procurar nas normas a expressão de alguma coisa, né? Aquela ideia de correspondência, né? As normas pretendem expressar coisas, e aí quando eu conjugo um evento físico, o comparo com a norma, tal como fazia o Binding, né? Tipicidade, né? O Belling, tipicidade, né? Comparação entre o que foi feito e aquilo que está previsto, né? Esse processo de subsunção entre o ser e o dever ser, né? Uma coisa desse tipo. Essa estrutura clássica aqui, ela é insuficiente, porque ela não vai justamente à pragmática, o esquecimento da pragmática. Ora, não se trata só de ver aquilo que se fez e a previsão legal, mas sim o contexto em que se fez o que se fez e o contexto desta afirmação legal. Lembra outro dia que a gente estava discutindo sobre os elementos normativos em determinados tipos, como o ato obsceno? Veja se o contexto não é relevante para estruturar essa norma frente à expressão de uma conduta. Imagine lá que por qualquer razão, não é o caso porque a gente tem as hipóteses de prescrição, né? Mas vamos supor que, de repente, não fosse assim, né? Não houvessem as regras de prescrição e um juiz se visse obrigado a julgar um caso em que houve uma denúncia por ato obsceno que foi oferecida nos anos 50. Ou seja, 70 anos atrás. E o juiz tem que julgar hoje. Vai ser igual? Ele tem condições de aplicar a norma? A norma, contextualmente, já não mudou de interpretação? E a interpretação de sentido disso corresponde à interpretação de sentido no seu contexto da época a respeito da ação? Percebem como é o sentido que vai balizar isso? É o sentido que vai balizar isso no direito, e não é um acaso, então, que o produto final, todos nós já fizemos isso, né? Quem não viu, ou leu, ou escreveu que a justiça tardia é injustiça? Por quê? Cara, porque o sentido das coisas é igual ao leito do rio, né? Ele vai mudando, né? E se ele vai mudando, não há por que eu pretender o absolutismo imperativo como fonte de discussão da norma, né? Porque esse imperativo muda, né? Então, claro, deveria estar atento, e é para isso que o professor Vives chama a atenção, à pragmática, né? A pragmática, a tentativa de dar um contexto para as coisas, que vai ser sempre mutante. E aí sim, a terceira crítica, ou quarta na contagem do Eduardo, é a crítica ao cientificismo, né? E aí vem uma preocupação, essa preocupação, tem razão o Eduardo e o Samuel, os dois fizeram o mesmo comentário. A gente talvez entre mais adiante em questões mais detalhadas a respeito desse assunto, né? Porque é óbvio que há uma preocupação, ou houve sempre historicamente uma preocupação de separação entre direito e moral, e o professor Vives fala que essa separação deriva muito do mau uso da expressão moral em sentido virtude, né? Uma distorção do uso da expressão moral dentro do direito, porque o direito comporta alguma carga do que é bom e do que é ruim, né? Então é difícil se livrar disso. Mas eu acho que ele chama atenção para uma outra coisa que é um pouco kantiana no sentido da razão prática, que eu acho que é a coisa que a gente deve levar para frente para olhar para os capítulos subsequentes, que é o seguinte: a gente pode falar em obrigação moral ou não pode falar de obrigação moral dentro da ideia de razões? Quando eu dou razões porque é disso que nós estamos falando, né? Quando fazemos a conjunção entre o conjunto de normas e o conjunto de
dados indicadores da expressão de uma ação, do sentido de uma ação. O que eu estou tentando fazer aqui é, de alguma maneira, discutir isso, dar minhas razões pelas quais o réu deve ser condenado, e você que é o advogado vai dar as suas razões pelas quais o réu deve ser absolvido, certo? Nós estamos discutindo razões. Quando discutimos razões, nestas razões, não encontra-se íncito uma discussão sobre o que é bom ou mal? Eu acho que esse é o ponto para a gente levar à frente. Onde é que está a conexão do direito e da moral? Ela não estaria debruçada sobre as razões? E as razões não são a forma de argumentar? Lembram-se que o professor Vives constantemente fala que o direito é uma praxis e não uma ciência, é uma forma de argumentar ao redor de tópicos, certo? Essa forma de argumentar é dar razões, não? Eu dou razões para condenar, dou razões para absolver, dou razões para que se reconheça a legítima defesa, dou razões para que se reconheça uma atenuante. Não é isso? Eu dou razões. Quando dou razões, não se trata de um juízo de bom e mal sobre as razões? Quando eu pretendo superar as tuas razões, a acusação fala, daí a defesa fala, visando superar as razões da acusação. Medir quais delas são melhores ou piores. Nós não estamos falando aqui de um juízo de bom e mal? Não tem um conteúdo intrínseco moral? No sentido não de moral virtude, né? No sentido de bom e mal. Quando eu digo que as minhas razões são melhores que as tuas, eu estou fazendo isso com base em quê? O que é dizer que umas razões são melhores que outras? É óbvio que você pode dizer assim, não, é que essas são mais úteis socialmente do que as outras. Mas não é só uma questão de utilitarismo, né? Porque se fosse, como é que se discutiria isso em ações penais, em ações civis? Isso é uma discussão de direito privado. Como é que você justificaria, por exemplo, lá que no direito civil o cara desiste da produção da prova, admite os fatos contra si mesmo? E está tudo bem. Não é uma razão só utilitarista. Tem outras razões aí. O que é melhor ou pior? Então parece que há uma conexão aí que depois a gente tem que levar tanto para a discussão de imperativos quanto de permissivos. Né? Tanto para a distinção entre norma e lei e interpretação do conjunto normativo. Então, a gente que, no semestre passado, a gente teve uma disciplina de mestrado que ia muito em cima disso, né? Que discutia muito essa questão da relação de moral e direito, da impossibilidade da separação absoluta de moral e direito. Mas é moral nesse sentido. Entendam, então, que quando se dá razões, essa razão não é de uma pessoa. E mais, quando o professor Vives vai falar de razões, elas não são de dentro para fora, como se pode pensar numa moral autônoma, né? Mas elas são compartilhadas. Não dá nem para dizer que são heterônomas, porque para ser heterônomas teria que ser de fora para dentro, né? Mas daí não é um terceiro que determina o meu valor dentro como positivo ou negativo, mas sim o contexto em que acontece, portanto o compartilhamento de quadros de mundo. Que termina sendo a razão, e vocês veem que alguns autores acabam confundindo isso, o professor Vives faz críticas durante o caminho, né, da junção. Será que pode atuar um sujeito inimputável? Claro que pode, mas por quê? Porque a expressão de sentido de uma ação é uma coisa, a expressão de sentido de uma norma é outra, embora todas sejam expressão de sentido. Né? A forma de discussão é essa. Né? Isso induz a alguns equívocos, aparecem muito no livro do professor Juarez Tavares. Né? Ele vai dizer, não, mas são incapazes de ação aqueles que são incapazes por completo. Não me parece correta essa expressão, porque a gente vai continuar dando boas e más razões que são do uso cotidiano. O que acontece, na verdade, com o inimputável é que ele não tem as suas razões compartilhadas. Né? As razões dele não são as razões compartilhadas por todos. Não há compartilhamento de quadro de mundo.
E essa distorção que vai ser expressada na sua forma de atuar. Acho que aí é que está um pouco do foco do problema, né? A relação entre moral e razões. Eu chamaria a atenção para isso. Não sei se ataquei todos os temas ou se ficou alguma coisa para trás ainda, que vocês queiram chamar a colação, por favor, estejam a gosto. Sei que todo mundo sofreu com esse capítulo, né? Um capítulo cheio de nuances e tal, mas acho que o importante da gente levar é essa questão esse ponto final, né? A relação das normas, as normas como expressão de sentido também, a construção da norma como expressão de sentido compartilhada, a impossibilidade de descolamento absoluto de direito e moral, né? E a vinculação entre razões e o que é bom e o que é ruim. Vamos lá. Quem mais tem alguma questão aí? Estou estranhando que o Rafael não tenha nenhuma questão que tenha chamado a atenção dele, né? Normalmente aparece. Hoje esse capítulo realmente me deixou até com mais dificuldade de elaboração, e eu achei que qualquer pergunta seria tão abstrata que ia mais dificultar do que auxiliar. Mas a sua explanação já auxiliou realmente bastante nessa compreensão, professor. O capítulo é abstrato, mas veja lá, um resumo do capítulo seria por que o professor Vives rechaça o positivismo em sentido analítico. Pura e simplesmente assim, né? Quais são as razões disso? Há uma insuficiência gramatical nas fórmulas mais avançadas de positivismo analítico. E a mais avançada de positivismo analítico, sem dúvida nenhuma, é o Hart, né? Que nos seus principais acertos acaba tocando a fórmula linguística através de Austin. Acho que isso seria um bom resumo, né? O que o professor Vives quis dizer com esse capítulo? Quis superar o positivismo analítico, né? Mostrando sua incongruência gramatical e mostrando que as virtudes que aparentemente aparecem nas formas mais elaboradas de positivismo analítico, elas derivam de sua conexão, ainda que parcial, com as fórmulas de linguagem. Acho que é por aí. Né? Se fosse fazer um resumo muito tosco em uma frase a respeito do texto. Hoje, pelo jeito, a coisa foi difícil, né, pessoal? Foi sofrida. Tem alguma coisa, Eduardo, que você tenha visto que queria complementar, que não coube na discussão ainda? Olha, eu acho que a minha... Em defesa dos colegas, eu queria dizer, né, primeiramente, que eu acho que dessa dificuldade até de formular aqui as questões, nós temos uma diversidade tão grande de assuntos aqui dentro que eu acho que é difícil, inclusive, concentrar a nossa atenção em saber para onde direcionar a nossa atenção, né? Acho que essa é uma grande dificuldade, né? No meu resumo, eu tentei apontar para onde, né, para a saída, por assim dizer, né, para onde o professor Vives queria chegar, né, com toda essa discussão. Acho que o professor complementou, né, acho que deixou isso ainda mais evidente. Me parece que esse é o fundamental. A gente pode entrar em discussões particulares, né, de aspectos do texto, em discussões mais pontuais, mas talvez seja melhor a gente ficar com uma síntese agora, para a gente sofrer menos, né? Sofrer menos. Vamos lá. Pode dizer? Não, o que eu queria só era o seguinte, ó, que talvez seja útil descer a minúcias em algum desses aspectos para quem tiver, por qualquer razão, na sua tese, na sua banca, na sua, né, algum positivista, né? Então, você descer a minúcias das críticas ao positivismo só vale a pena se tiver lá na tua banca um positivista, um camarada que vai defender o ponto de vista do Kelsen ou do Hart. Então, aí sim compensa você se imiscuir mais a fundo em um desses autores e nas críticas que foram formuladas a eles. Fora disso, eu acho que a coisa que fica mais óbvia de todas
a insuficiência do positivismo deriva de sua insuficiência gramatical, né? Onde ele fenece é numa falta de compreensão de uma terceira dimensão da linguagem, que é a pragmática. Acho que esse é o ponto-chave da questão, né? É curto o positivismo jurídico, né? Não alcança essas discussões. Então, ele é superado por falta de ingresso em determinados pontos-chave daquilo que se pretende apresentar, né? Daí, então, por exemplo, vai lá, você tem na tua banca um positivista e tal, que você precisa apresentar lá na tua introdução, você já vai colocar, olha, meu ponto de partida é uma análise da linguagem que remete à pragmática e, portanto, o positivismo, como não alcança essa discussão, fica fora do âmbito daquilo que é objeto de interesse da tese, né? É a forma de vocês, como é que eu vou dizer, apontar para o teu paradigma teórico e para a insuficiência daquilo que... Algumas vezes, já em discussões, eu tive que dizer, olha, partindo do teu ponto de partida, eu nunca vou chegar onde eu quero, né? Você dá por assumidas as premissas positivistas, você morreu ali. Porque termina naquelas regras intrínsecas, né? Termina naquela história de quem estabelece as regras do jogo do futebol é a FIFA. E ponto, né? Por quê? Porque é bom, porque é ruim, não interessa. As razões aqui não interessam. Então, perceba que existe um autoritarismo intrínseco no positivismo, né? Existe, né? Qual que é esse autoritarismo? É o autoritarismo da regra intrínseca, né? Não há discussão de razões, portanto, não há discussões do sentido da regra, né? Você limita a crítica. Sempre foi assim, né? Tá? Professor, fazendo só uma observação, acho que aproveitando que a Júlia está aqui, a gente teve uma discussão sobre isso recentemente, até acho que é um exemplo bem claro disso, quando a gente estava discutindo lá no NUP sobre responsabilidade penal de pessoas jurídicas, né, Júlia? Que a gente estava discutindo com algumas pessoas que não compartilhavam do mesmo ponto de partida que a gente. E daí, só que daí o problema quando a gente falava, olha, se quiser começar desse teu ponto de partida, a gente já para a discussão aqui, porque não vai adiantar, não dá para chegar. E aí a gente era contra-argumentado no sentido, não, mas não há necessidade de que parta do seu ponto de partida. Só que, beleza, não há essa necessidade, mas daí quando chega lá na linha de chegada, a sua conclusão é que não dá para aplicar, por exemplo, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, quer dizer, na verdade, sim, precisava compartilhar do meu ponto de partida, mas você negou o meu ponto de partida só para reafirmar que a tua linha de chegada está melhor do que a minha. A gente tem uma discussão bem acalorada sobre isso lá, né, Edith? Então, você coloca um elevador, que chega ao 20º andar num prédio que só tem 8, não vai chegar no 20º andar, né? O prédio só tem 8. O elevador tem motor para isso, tem estrutura para isso, tudo, só que não. O cabo é para isso, mas não chega, né? Então, claro que tudo depende do contingente, né? Você tem aí o que é contido, que é a tua tese, e ela tem que ter uma base teórica que permita tese e antítese, né? Se ela veda a antítese da largada, você não tem mais o que dizer, né? Vamos embora para casa. É um pouco isso. Toda a questão científica do direito penal se baseia sempre em estruturas lógico-objetivas. Tem a pretensão de conter, né, dentro dessas regras, a forma de expressar do direito. Mas essa pretensão de conter não é uma pretensão de redução da interferência do direito penal. Antes, pelo contrário. É uma pretensão de controle absoluto e, portanto, autoritário sobre a crítica à norma. Esse é que é o ponto, né?
Ah, não, é assim porque é assim. É assim porque o dolo é consciência e vontade. É assim porque o dolo é só conhecimento. É assim porque... Ora, se fala aqui de um ser do direito, nós já estamos mal no começo da frase. E é claro que se a gente vai falar que a ação é movimento voluntário, acabou. Não vamos mais discutir pessoas jurídicas. Se eu tomo o ser como base, morreu o assunto. Já vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de futebol, então, como faz o professor Vives. Às vezes eu tenho a impressão que quando ele usa os exemplos de futebol é para um pouco dizer, olha, o tamanho da loucura que está aqui, né? Vamos falar de futebol, então, né? Me dá a sensação de que ele está assim, olha, aqui juridicamente já não tem mais o que discutir, vamos falar de outra coisa. Bom, acho que é isso então, pessoal. Se a coisa mandou um assentamento... Ah, tem o Raissan aqui, levantou a mão. Diz aí, Raissan. Bom dia a todos. Essa parte do cientificismo que o professor falou é bem interessante, né? Porque quando eu adoto a perspectiva do critério científico, eu vou trabalhar com essa ideia de verdade absoluta, de certo e errado, de inclusão absoluta e, numa última análise, a ciência vai trabalhar com imperativos categóricos e, ao se trabalhar com imperativos categóricos, eu não vou poder mais usar o mecanismo de pretensão de validade para um fim intrínseco ao próprio direito penal, como foi bem explicado na aula. E se eu não tenho definida a função do direito penal, eu tenho uma extrema dificuldade em filtrar o emprego da regra e aonde vai estar o seu imperativo. Mas eu acho que o legal nesse capítulo aqui não seria nem isso. Eu acho que, pelo menos pelo que toca na minha pesquisa, né, é essa ideia de que a norma é válida dentro de uma ideia de organização da vida social, que é imanente à própria condição humana de vida em sociedade. Eu acho que isso aqui que é o legal desse capítulo, porque veja o seguinte, por que o Malinowski, lá em Crime e Costume na Sociedade Selvagem, ele fala que a sociedade que ele analisava lá nas Ilhas Trombiand decidiu punir as relações incestuosas? Porque houve, entre aqueles nativos, um reconhecimento intrínseco dos graves problemas da prática do incesto e para o coletivo no longo prazo. Como houve o reconhecimento desse problema, vai se criar, então, uma regra, vai se criar uma norma naquela sociedade para punir tal prática. É o que foi falado na aula, né, que a cogência de uma norma ela vai implicar na aceitação intrínseca da sua validade para um fim determinado, e não na imperatividade em si mesma. Ou seja, a validade da regra jurídica vai depender que haja um reconhecimento intrínseco do que vai se pretender com a regra e de que os comandos, e também a ideia de que os comandos normativos jurídicos não são imperativos categóricos absolutos, que é o que o professor Paulo falou. Então, é por isso que na sociedade antiga você tem isso, né? Você tem esse reconhecimento. A gente vai ver isso mais claramente, tá certo, Raíssa? A gente vai ver isso mais claramente no último capítulo, né? No capítulo seguinte, inclusive, né? Porque aí quando a gente vai entrando na questão do funcionalismo, né? A questão de como funciona a regra social entra em jogo. E o interessante disso é perceber como, aí fica mais claro, olhando para trás, como o imperativismo, de alguma forma, é excludente frente a uma ideia de comunhão social que vai partir do consenso, né? As normas derivam, essa interpretação normativa deriva do consenso, e o consenso em si mesmo é inclusivo. Por isso eu tenho bastante cuidado com a ideia das teorias abrigadas pelas fórmulas vamos lá. Científicas, você diria? Não é científicas. Eu diria assim, olha, as teorias que contemplam conflito, ou seja, que a explicação delas parte do conflito, elas são excludentes por natureza. Porque o conflito se dá porque eu não aceito o outro. Eu não aceito o diferente. As chamadas teorias do conflito partem de estabelecer que há uma diferença irreconciliável, né?
E as teorias do consenso, as teorias do consenso buscam a inclusão do outro. O outro está no plano. Não existe consenso sozinho. Eu não consigo fazer consenso comigo mesmo. Só faço consenso com o outro. E perceba que o equívoco está, não, mas na fórmula do consenso não tem crítica. Ao contrário. Ao contrário. Todas elas são teorias críticas, sabe? Todas elas. Por quê? Porque no âmbito do conflito, eu tenho uma crítica óbvia. O teu não presta, é o meu que vale. Nós e eles. Tá? E na teoria do consenso, eu tenho que oferecer minhas razões, contrapô-las às razões do outro para chegar à força do melhor argumento. E, portanto, existe contraposição. E existe oportunidade crítica. Aliás, é o que, se for para o Habermas, é o que vocês vão ver. Né? A necessidade de igualdade de oportunidade discursiva é o que gera uma fórmula de consenso possível. Não posso aplicar o resultado de um debate a alguém que não teve igualdade de oportunidade para discutir as razões. Então, a discussão das razões é intrínseca. Existe, obrigatoriamente. Não se chega a consenso sozinho. E, portanto, todas as teorias de consenso ou de conflito podem ser críticas. Mas as teorias do conflito são excludentes. E as teorias do consenso são inclusivas. E eu acho que esta é uma opção que nós temos que fazer. Né? Quando você vai fazer em qualquer relação teórica, isso é fundamental. De onde você está partindo? Do consenso ou do conflito? Nas duas tem crítica. Né? Como é que é possível fazer crítica a partir do consenso? É um jeito de fazer crítica, que me parece inclusivo. E quando se parte da teoria do conflito, das teorias do conflito, o consenso é excludente. Ou nós ou eles. Não é um acaso que, por exemplo, uma teoria crítica como a criminologia crítica só possa chegar, em termos de direito penal, ao abolicionismo. Porque o abolicionismo é absoluto. Qualquer outra coisa, qualquer consenso que tem aqui, não é mais teoria do conflito. Qualquer concessão que se faça, não, mas tem um espaço para o direito penal. Bom, então, não é mais conflito, é consenso. Né? O senhor falou do último capítulo ali do doutorado, né? Que é o último capítulo que nós vamos ver aqui nas aulas do doutorado, e é legal lá porque a gente vê por que o Vives organiza um sistema de teoria do delito partindo da pretensão de validade normativa e não da sua imperatividade. Claro. A norma quer ser válida para resolver o caso concreto. Sim, é aquela coisa, né, professor? Tem uma passagem no Fundamentos que o Vives fala isso, né? Se os homens fossem anjos ou demônios, não haveria sentido a norma jurídico-penal, pois estaria tudo ordenado. Se ninguém fosse cumprir a norma não ia ter sentido, né? E se todo mundo também fosse descumprir, também não teria, né? Então... Sim, não teria sentido algum. Então é isso, senhores. Acho que se não há outras observações, eu vou encerrar a gravação aqui.